meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, Deus te guarde e que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, toda a sua família. Olha que bênção, mais uma semana na presença do Senhor para estudarmos a sua santa palavra. Vamos juntos e juntas? Vamos pedir a direção de Deus nesta hora. Santo e poderoso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por mais esta oportunidade, com vida, com saúde, onde podemos abrir a Bíblia, a sua palavra, ó Pai, para estudarmos um pouco mais dela. Por isso, Senhor, fala conosco através dela. Nesta hora, iluminados pelo Teu Santo Espírito, a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos a Tua Santa Palavra nesse estudo e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Visita todos os lares aqui representados, e aonde, ó Pai, esse estudo alcançar as pessoas, que haja paz, bênção, cura, salvação e libertação, ó Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, ó Pai. Hoje e sempre pedimos a Tua direção. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Vamos juntos e juntas? Mais um estudo da Palavra do Senhor. E hoje, com muita alegria, nós estamos encerrando mais um ciclo. Mais um estudo da Palavra do Senhor, mais um livro, né? Epístola aos Hebreus, hoje o nosso último estudo dela, capítulo 13. Epístola aos Hebreus, e hoje nós terminamos este estudo, este livro tão precioso, muitos ensinamentos, na verdade. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, eu quero ler com vocês do primeiro versículo ao 22. Por gentileza, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Hebreus, capítulo 13. Do versículo 1 ao 22, com o seguinte tema: evidências de uma vida transformada. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra em todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Aleluia. Não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tivemos proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi com que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que o confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos, pois, com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa.
Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre vós os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor de ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Versículo 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto os escrevi resumidamente. Amém. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Esse capítulo da Epístola aos Hebreus, nós temos aqui um apelo final nesta epístola. É um apelo. O autor aos Hebreus explicou as verdades doutrinais e agora ele encerra com admoestações práticas que se aplicam a todos os crentes. Os inimigos desses cristãos, desse povo de Deus na época, diziam que se eles permanecessem leais a Cristo, eles perderiam tudo. Os amigos, os bens materiais, a herança religiosa do templo, os sacrifícios e o sacerdócio. No entanto, o autor aos Hebreus ele menciona que o crente não perde nada ao crer em Cristo Jesus. Ele não perde nada. Pela fé, o cristão dá as costas aos sistemas religiosos deste mundo. Neste caso aqui, esse contexto é o judaísmo. E em Cristo, ele fixa os olhos e o coração na verdadeira adoração espiritual de Deus. Nós não estamos perdendo nada em servir a Jesus. Nesse capítulo 13, observe aí nas suas leituras as bênçãos espirituais que o cristão tem, embora possa perder tudo deste mundo, embora ele possa perder tudo o que este mundo oferece. O cristão não perde nada servindo a Jesus, pelo contrário, o povo de Deus só ganha servindo ao Senhor. A gente perde as coisas do mundo, mas a gente não perde as nossas bênçãos espirituais e celestiais que tanto nos aguardam. Amém? É isso. Ensinamento da Epístola aos Hebreus. Mas aqui eu quero dizer algumas coisas importantes para você nesse capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 22 da Epístola aos Hebreus que nós acabamos de ler. Evidências de uma vida transformada. Acompanhe comigo. Quais são, então, essas evidências? Uma vida transformada, primeiro, é conhecida pela conduta exemplar. Do versículo 1 ao 6, a gente aprende isso. A conduta exemplar. Devemos dar testemunho em 3 áreas da nossa vida. No trato com o próximo, do versículo 1 ao 3 fala sobre isso. Demonstrando o amor fraternal. Olha o versículo 1 que diz: seja constante o amor fraternal. Seja constante. Mesmo que ele se abale, às vezes cai, vamos levantar ele novamente. Sendo hospitaleiros, olha o versículo 2, não negligenciais a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Hospitalidade, tendo compaixão dos necessitados, olha o versículo 3, lembrai-vos dos encarcerados, como preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com eles, vós também, as pessoas fossem maltratadas. No relacionamento conjugal, olha o versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Também nós aprendemos aqui sobre a lealdade e a pureza, deve ser o oxigênio aí do casamento. E na maneira do lidar com o dinheiro, versículos 5 e 6, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca mais te abandonarei. Olha o versículo 6. Assim, afirmemo-nos confiantemente, me perdoe. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o ser humano? Evitando a avareza, a cobiça,
e o amor ao dinheiro. De novo, o problema não é ser rico, não é isso. O problema é ter amor ao dinheiro, é fazer do dinheiro a primeira coisa na nossa vida. O nosso Deus não se agrada da avareza. Segundo ensinamento que fica para nós nessas evidências de uma vida transformada. A primeira é conhecida pela conduta exemplar. Segundo, é conhecida pela fidelidade inegociável. Nós lemos aí do versículo 7 ao 9. Lembrai-vos dos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente a fim de sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Precisamos ter 3 medidas em relação aos nossos líderes espirituais. Primeiro, lembrar-vos deles. A gente precisa lembrar deles, diz o versículo 7. 2, obedecermos e sermos submissos a eles, conforme diz o versículo 17. E ainda saudá-los. Olha o versículo 24 desse capítulo 13. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam. Versículo 24, saudai todos os vossos guias. Nós precisamos saudá-los. Terceiro ensinamento que fica para nós de uma vida, essa evidência de uma vida transformada. É conhecida pelo culto centralizado em Cristo Jesus e seu perfeito sacrifício na cruz. Do versículo 10 ao 14 nos ensina. Esse é um apelo final para que os crentes hebreus se desliguem do judaísmo e aceitem de uma vez por todas a cruz como seu altar. O sacrifício de expiação como sombra de Cristo, que nem diz o versículo 11, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Cristo sofreu para santificar o seu povo. No lugar do seu povo, Cristo se sacrificou. Cristo sofreu para santificar o seu povo. Versículo 12. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Todos os méritos pertencem a Jesus Cristo, Filho poderoso de Deus. Que busquem se encontrar com Cristo. Versículo 13. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, e que somos peregrinados neste mundo. Versículo 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Somos peregrinos neste mundo, meus irmãos. Nós não somos daqui. Há uma Jerusalém celestial nos aguardando. Há uma vida inteira, uma eternidade inteiríssima a ser vivida, infinitamente, na presença do nosso Senhor. Amém? Você vai morar no céu? Nós vamos morar no céu? Outro ensinamento que fica para nós nas evidências de uma vida transformada. A pessoa oferece sacrifícios agradáveis a Deus. Versículo 15 e 16 nos ensina isso. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que o confessam o seu nome. 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se agrada, há prazer da parte de Deus nesses sacrifícios. Hoje, fazemos sacrifícios espirituais de louvor, porque é o fruto dos lábios que confessam o seu poderoso nome. Aleluia. Não é apenas música, mas sobretudo louvor, apesar das circunstâncias. Oferecemos também sacrifício de generosidade, conforme o versículo 16. O louvor dos lábios precisa ser confirmado com as mãos generosas. O último ensinamento que fica para nós, das evidências de uma vida transformada, essa vida ela demonstra uma obediência agradável a Deus. Do versículo 17 ao 22, nos ensina isso. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Demonstra, então, uma obediência agradável a Deus,
a pessoa que tem essas evidências de uma vida transformada. Crentes fiéis obedecem não somente a Deus e a sua palavra, mas também a sua liderança espiritual. Posso repetir? Crentes fiéis obedecem não só a Deus e a sua palavra, mas também a sua liderança espiritual. Raymond Brown diz que a verdade não é apenas uma mensagem para ser lida ou uma história para se inspirar, mas uma exortação para observar e uma instrução para obedecer. Que nossa vida de cristão, vida de filho e filha de Deus, vida de povo de Deus, evidencie tudo isso. A Deus seja a honra, a glória e todo o louvor para sempre. Amém? Muito obrigado por você estar com a gente nesse estudo, a Epístola aos Hebreus, aqui no canal do YouTube da IPI de Engenharia Regular, onde passamos momentos aqui agradáveis, gloriosos, no estudo da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, um abraço a você, toda a sua família, e quem sabe a gente se encontra mais uma vez aqui para poder estudar a palavra de Deus. Grande abraço, Deus te abençoe.